Questão 1. Enem 2024. O artesão utiliza dois tipos de componentes, X e Y, nos enfeites que produz. Ele sempre compra todos os componentes em uma mesma loja. O quadro apresenta os preços dos dois tipos de componentes nas lojas 1 e 2. Temos aqui um quadro. Na primeira coluna temos as lojas 1 e 2. Segunda e terceiras colunas temos os preços dos componentes X e Y, respectivamente. Ele confeccionará enfeites formados por duas unidades do componente X e uma unidade do componente Y e efetuará a compra na loja que oferecer o menor valor total para a confecção de um enfeite. O artesão efetuará a compra na loja. Bom, aqui a conta é bastante simples. Basta saber quanto ele gastou ou quanto ele vai gastar na loja 1, quanto ele possivelmente vai gastar na loja 2 e aquele que tiver o menor valor ele vai escolher. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer o cálculo para a loja 1. E aí já no texto aqui, se vocês perceberem, ele confeccionará enfeites formados por duas unidades do componente X e uma unidade do componente Y. Então vamos lá. O componente X na primeira loja custa R$3, gente, aqui. Então 2 vezes 3 mais uma unidade do componente Y, 1 vezes 1. Isso vai dar 2 vezes 3, 6, mais 1, que é igual a 7. Já na loja 2, seguindo a mesma ideia, temos duas unidades, gente, do componente X, então 2 vezes 2, mais, uma unidade do componente Y, que custa R$4. 2 vezes 2 é 4, 1 vezes 4 é 4, resultado 8. Então, ele pagará mais barato na loja 1. A resposta correta é letra A de amém. Questão 2, Enem 2024. Então, galera, a orientação que a gente dá aos estudantes, em algumas questões do Enem, é que, ao iniciar a questão, você comece pela pergunta. Como assim, Wallace, começar pela pergunta? Por exemplo, nessa questão 2, temos: em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Então, olha aqui a pergunta. Então, a gente já vai para o texto sabendo que houve uma redução, tá bom, de área, e a gente vai fazer esse cálculo, beleza? Às vezes a informação tá bem simples. Neste caso tá bem simples, Já no final do primeiro parágrafo, ele diz aqui, que houve uma redução de 110 por 75 para 105 por 68. Já dá para fazer os cálculos, mas vamos para o texto. O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 por 75 metros para 105 por 68 metros. Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida? Então, temos aqui, gente, que o Maracanã tem um formato de um retângulo, tá bom? Então, vou tentar fazer o desenho aqui. Tem um formato de um retângulo e foi reduzido, tá bom? Vou tentar mostrar aqui essa redução. Pronto. Então, temos o formato inicial, 110 por 75, e com a redução 105 por 68. Então, tem que calcular a área do primeiro retângulo, a do segundo e fazer a diferença, ou seja, subtrair. A área do primeiro retângulo eu vou chamar de área 1. E para calcular a área do retângulo, a gente sabe que basta multiplicar essas duas dimensões. 75 vezes 110. E a área 2 a gente vai ter que fazer 68 vezes 105. Então, vou fazer aqui do lado. 75 vezes 110. Isso vai ficar igual a 5 vezes 0, 0, 5 vezes 1, 1, 5 vezes 1, ou 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5, 7 vezes 0, 0, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 1, 7. 0, 5, 7, 5, 2, 12, vai 1, aqui vai dar 8. 8.250. Então, 8.250 é a primeira resposta, ou seja, a medida da área 1. 8.250.
Vamos agora calcular a medida da área 2, ou seja, multiplicando 68 por 105. 68 vezes 105, 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 0, 0, com 4, 4. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 0, 0, com 3, 3. 6 vezes 1, 6. 0, 4, 8 e 3, 11, vai 1, 7. O resultado, 7.140. Neste caso, a redução foi de quanto? Então, a redução foi de 8.250 menos 7.140, que neste caso é fácil perceber que vai ser 1.110. Resposta, letra D, de Deus. Questão 3. Temos aqui uma questão do Enem 2023. E como na questão anterior, vamos logo para a pergunta. Qual é a medida da área em metro quadrado ocupado pela calçada? Então, só observando a ilustração dada, já dá para saber mais ou menos qual é o resultado. Mas vamos para o texto, quer dizer, de como deve ser feita a conta. Vamos para o texto. Na planta baixa de um clube, a piscina é representada por um quadrado cuja área real mede 400 metros quadrados. Ao redor dessa piscina será construída uma calçada de largura constante igual a 5 metros, como vocês estão vendo aqui na ilustração. A questão quer saber qual é a medida da área em metro quadrado ocupada pela calçada. Então, como vocês podem ver, são 2 quadrados, né? Então, neste caso, a gente tem uma forma de calcular a medida da área da calçada calculando a área do quadrado maior menos a área do quadrado menor. A área do quadrado menor nós já sabemos, é 400. E sendo quadrado, se aqui é 400, então a medida do lado vai ser 20 por 20. Beleza, gente? 20 por 20. Por que é interessante saber disso? Porque como vocês podem perceber aqui, para você determinar a área, né, do quadrado maior, você precisa das dimensões. Como aqui eu já tenho 20, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 5, então é fácil perceber, que a medida do lado do quadrado maior é 30. Então, neste caso, eu vou fazer assim, a área 1 é do quadrado maior. Qual é o cálculo que a gente deve fazer? Vou fazer de azul aqui. Então, a área, 1 do quadrado maior, vai ficar 30 vezes 30, né? Que neste caso vai ser 900 metros quadrados. Já a área 2, a gente já sabe, é 400 metros quadrados. Então, a área que a gente quer, que é a área da calçada, é 900 metros quadrados menos 400 metros quadrados, que vai dar 500 metros quadrados. Resposta, letra D, de Deus. Bom, estatística básica sempre cai na prova do Enem, principalmente o conceito de média, mediana e moda. Vamos ver esses conceitos aqui rapidamente. Se você quer calcular a média ou a média aritmética, basta somar todos os valores e dividir pela quantidade. Então, neste caso, temos aqui um primeiro exemplo, temos os dados 2, 4, 5, 3 e 6, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 dados, e eu quero encontrar a média desses números. Então, neste caso, eu vou somar 2 mais 4 mais 5 mais 3 mais 6 dividido pela quantidade que é 5. 20 dividido por 5 é igual a 4. No segundo exemplo, temos aqui uma tabela. Nessa tabela, traz um número de funcionários e o salário de cada categoria. Então, você tem 20 funcionários que ganham 1.500 e 30 funcionários que ganham 2.000. Qual a média salarial? Observe que, neste caso, quando eu falo 20 funcionários que ganham 1.500, é como se eu tivesse 20 valores iguais a 1.500, ou seja, 1.500, 1.500, 1.500, 1.500, contando aí 20 valores. Quando eu digo que 30 funcionários ganham 2.000, é como se você tivesse 2.000, 2.000, 2.000, 30 valores iguais a esse. Então, quando a gente pede a média salarial, é como se a gente pegasse aí os 50 valores, ou seja, 20, 1.500, 30, 2.000, somasse tudo e dividisse pela quantidade que é 50. Uma maneira mais rápida da gente fazer isso
é 20 vezes 1.500, é como se eu estivesse somando 1.500 20 vezes, beleza, gente? Mais 30 vezes 2.000 dividido por 50. Fazendo essa conta, vai ficar 90.000 dividido por 50, que é a mesma coisa que 9.000 dividido por 5, que é 1.900. Então, essa é a média salarial dessa empresa. Esse tipo de média também é chamado de média ponderada. Tá bom, gente? Bom, o próximo conceito que eu gostaria de destacar é o conceito de mediana. E se você tem um conjunto de dados, tá bom, gente? É interessante que antes de você calcular a mediana, você precisa primeiro ordenar esses dados do menor para o maior. Então, como vocês podem ver, eu tenho esse primeiro exemplo aqui, né? Temos aqui 2, 3, 2, 5, 4, 6 e 5. Neste caso aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dados. Fazer mediana quando você tem uma quantidade de dados que é ímpar é mais fácil. Então, neste caso, se a gente tiver poucos valores, como neste caso, é fácil ordenar. Ó, 2, 2, 3, 4, 5, 5 e 6. Então, esse é o primeiro passo. Ordenei. Como eu tenho 7 dados, o central é a mediana. Então, a mediana vai ser aquele dado que vai estar no meio do conjunto de dados. Beleza, gente? Então, primeiro eu vou ter que ordenar. Neste caso, a gente percebeu que a mediana é 4. Ó, eu tenho 3 dados para cá e 3 dados para cá. Só que, se a gente tiver um conjunto par de dados, neste caso, não vai ter apenas um dado que vai estar no meio, mas vão ter 2 dados. Então, como é que a gente faz? A gente tira a média aritmética desses 2 dados. Por exemplo, neste caso aqui, ó, eu tenho 2, 3, 5, 3, 4 e 7. Primeiro passo é a gente ordenar. Então, a gente tem aqui 2, 3, 3, na ordenação, né? 4, 5 e 7. Veja que neste caso, nem o 3 nem o 4 ele separa ali o conjunto de dados. Os 2 juntos separam o conjunto de dados. Então, o que é que a gente faz para calcular a mediana? 3 mais 4 dividido por 2. 7 dividido por 2, que é 3,5. Então, sempre que a gente tiver um conjunto de dados par, esse é o procedimento. Ah, Wallace, mas eu tenho a dificuldade de identificar qual a posição do termo que está ali no meio. Por exemplo, neste primeiro exemplo aqui, nós temos um conjunto, ó, neste primeiro exemplo, um conjunto de dados com um número ímpar de dados. Então, qual é o cálculo que a gente faz para saber a posição? Neste caso, como são 7 dados, a gente faz 7 mais 1, que dá quanto? 8, dividido por 2, 4. Então, a posição vai ser a posição 4, que coincidentemente é o número 4 aqui nessa questão. Quando você tem aqui um conjunto de dados par, então você tem, por exemplo, 6 dados, aqui eu considero até mais simples. Por quê? Porque você divide 6 por 2, então a posição vai ser 6 por 2 é 3, ou seja, a terceira e a quarta posição. E aí soma e divide pela quantidade. Beleza, gente? É assim que calcula a mediana. E por último temos moda, né? Moda é o que mais aparece, é o mais fácil da gente obter. Neste caso, né, a moda aqui, ó, gente, como vocês podem perceber, é 3, porque o 3 apareceu 2 vezes, ok? Vamos agora para as questões. Bom, questão 4 do Enem. Vou vir logo para a pergunta, viu, gente? O que é que temos aqui na pergunta? A pergunta é: o tempo médio em minutos necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é, com uma carga decimal aproximadamente. Então não precisa nem do texto, a gente pode ir logo para o quadro aqui, ó. Como vocês podem ver, o tipo de serviço e aqui o tempo necessário para a leitura completa do contrato. Ele quer saber o tempo médio. Tempo médio é a média aritmética dos tempos. Basta somar e dividir pela quantidade. Vamos somar. Soma simples aqui, ó. 36, 17, 27, 13, 13. Poderia botar logo 39, que é mais fácil. Mas vamos embora lá. 6 e 7 dá 13, e 7, 20. 20, 23, 26, 29. Vai 2. 2 e 3, 5. 6, 6 e 2, 8. 9, 10, 11. 119. Tem quantos dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 119
dividido por 6. Essa vai ser a média. Galera, a gente já sabe que 120 dividido por 6 é 20, ó. Então não vai ser 20, porque é 119, um pouquinho menor. 23,3 não vai ser também. E 15 e 13 jamais também vai ser. Então só resta 19,8 aqui como opção. Eu não faria essa conta, eu marcaria logo 19,8. Mas vamos resolver, vamos fazer a conta. Então vamos lá. Para fazer esse tipo de conta, primeiro eu faço 1 vezes 6, que dá 6, para 11, 5. Desce o 9, 59 dividido por 6, isso dá 9. 9 vezes 6, 54, para 59 dá 5. Desce o 0, põe uma vírgula aqui, 50 dividido por 6, isso vai dar igual a 8. 8 vezes 6, 48, para 52. Põe o 0 e aí a gente pode continuar. Mas como a gente quer com uma casa decimal, tá bom? Porque aqui, ó, gente, como vocês podem perceber, e é bom continuar pelo menos mais uma casa, por quê? Porque neste caso aqui, 20 dividido por 6 dá 3. 3 vezes 6, 18, para 22. Ou seja, a aproximação é 19,8 e não 19,9, por exemplo, que não está nem entre as alternativas, porque aqui, ó, no processo de aproximação é 3. Então, aproxima para baixo, neste caso, 19,8. Então, a resposta correta é a letra C de Cristo. Bom, vamos agora para a próxima questão. Questão 5, é uma questão do Enem 2024. Vamos para a pergunta logo, né? Pergunta logo. Nessa cidade, a mediana desses dados em porcentagem da umidade relativa do ar no período considerado foi... Olha só, questão também de 2024, né? Já forneceu a tabela e está pedindo a mediana. Então, primeiro a gente vai ordenar. A gente nem precisou ir para o texto, tá bom, gente? Alguns casos a gente precisa, outros a gente precisa ir para o texto, digamos, maior. Ordenando aqui, gente, eu vou pegar os dados e vou marcar, tá bom? Então, aqui, por exemplo, o menor deles é 46. Marquei o 46. Vou deixar ele aqui, 46. Depois do 46 vem o 54. Ok? Depois do 54, 60. Eu sugiro que vocês marquem também na resolução da prova, porque vocês podem se atrapalhar. Tem 2,64, tá bom, gente? E por último, 66. Temos quantos conjuntos de dados aqui? Quer dizer, temos quantos números no conjunto de dados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um número par de dados. Então, ó, central será esses dois aqui. E, neste caso, a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. Ou seja, somar e dividir por 2. É pegar quem está no meio entre 60 e 64, que vai ser 162, né? Vamos fazer a conta aqui. 124 por 2, 62. Gabarito, letra E de Esperança. Bom, galera, vamos fazer agora a questão 6, é uma questão do Enem 2020, que versa sobre razão. Razão é um conhecimento que sempre é cobrado no Enem. Às vezes, a aplicação da razão como escala ou razão propriamente dita. O que é a razão? Razão entre dois números é a divisão desses dois números. Geralmente, a gente representa a razão por meio de uma fração. Vou pegar um exemplo rápido aqui, antes de fazer a questão 6. Vamos supor que você tem, por exemplo, uma sala, e nessa sala você tem 40 pessoas, tá bom? E dessas 40 pessoas, 10 são homens e 30 são mulheres. Então, neste caso aqui, se eu pedir para vocês qual a razão entre o número de homens e o total, vai ser 10 sobre 40. Qual a razão entre o número de mulheres e o total? 30 sobre 40. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? 10 sobre 30. Qual a razão entre o número de mulheres e o número de homens? 30 sobre 10. Então, razão é um conhecimento bem fácil, é só você dividir. Beleza, gente? Vamos agora para a questão. E como nas questões anteriores, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai começar pela pergunta, tá bom? Então, vamos lá. A razão entre o número de assentos já vendidos e o número total de assentos desse ônibus no instante considerado na imagem é... Questão muito simples, tá bom, gente? Ele tem aqui a imagem, uma ilustração de um ônibus, ok?
onde os assentos ocupados estão em escuro e os assentos não ocupados estão em claro. Beleza? Neste caso, ele quer a razão desses dois valores. Ora, vamos contar o número de assentos ocupados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, neste caso, vai ser 16 sobre... Vamos agora contar o total. Então, como é que a gente faz para contar o total? Como a gente está trabalhando aqui com fileiras, fica mais fácil a gente saber quantas fileiras nós temos. Vamos separar aqui esses dois e deixar de fora, tá bom? 1, 2, 3, 4 fileiras e cada fileira tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como são 4 fileiras, 40, com mais 2 aqui que está de fora da minha contagem, 42. 16 sobre 42, gabarito letra A. Beleza? Questão 7, outra questão do Enem 2024, que é uma questão de análise de gráfico. Eu costumo dizer que boa parte das questões que envolvem análise de gráfico no Enem são as questões mais fáceis. Então vamos lá. Neste caso aqui, ó, gente, vamos para a pergunta, tá bom? Então na pergunta temos o seguinte: a ordenação dos saldos S1, S2 e S3 do maior para o menor é. Então a gente tem que saber o que é os saldos. Logo acima tem S1 é saldo em junho de 2009, S2 é o saldo em janeiro de 2010 e S3 é o saldo em junho de 2010. No gráfico aqui nós temos justamente esses momentos, ó. Junho de 2009, janeiro de 2010 e aqui junho de 2010. Então aqui, ó, S1, aqui o S2 e aqui o S3. Só que eu não sei o que é esse saldo, então a gente vai ter que ir para a pergunta, né? Então vamos lá. O gráfico apresenta o valor total de exportações e o valor total de importações ao longo de um período em bilhão de dólares. O saldo da balança comercial brasileira é dado pelo valor total de exportações menos o valor total de importações no mesmo período. Aqui está a forma de calcular o saldo, ó. Neste caso, o saldo vai ser exportações menos importações. Quando eu olho o gráfico, gente, na leitura do gráfico é interessante que vocês visualizem, primeiro, do que se trata o gráfico, né, o título, o valor total das exportações, e temos aqui, digamos, duas legendas, ou uma legenda que traz dois valores. Está dizendo aqui que esse mais claro corresponde às importações e os mais escuros às exportações. Temos aqui, ó, no eixo vertical em bilhões de dólares, no eixo horizontal temos aqui período de tempo, né? Junho de 2009, janeiro de 2010, junho de 2010. Por exemplo, se eu quero calcular o saldo em junho de 2009, eu vou fazer algo em torno de 14,5, né? Aqui, ó, gente, menos 10. Então, o S1 seria, no caso, algo em torno de 4,5. O S2, gente, o S2 não tem aqui os valores exatos, mas como vocês podem perceber, em janeiro vai ser um valor negativo. Tá bom? Por quê? Porque a parte correspondente às importações é maior do que as exportações. Então é negativo. Vou botar isso aqui, ó. Eu não sei quanto é, mas eu sei que é negativo. Pode ser provavelmente o último, se a gente for ordenar, né? É do maior para o menor, então pode ser o último. E o S3 é o quê? O S3 é um valor, aqui tem 17,1 e aqui 14,8. Ora, é um valor menor do que 4,5, né? É um valor menor do que 4,5. Não precisa nem fazer conta. Então, aqui o maior vai ser o S1, tá bom? Depois vai ser o S3, que é positivo, mas é menor do que... É positivo, né? Mas é menor do que o S1. S3. Depois vem o S2, que é negativo. Então, a ordem é do maior para o menor, S1, S3 e S2. Gabarito, letra A de amém. Vamos fazer agora uma outra questão de gráfico. Enem 2023. Vamos diretamente para a pergunta também, tá bom? Por quantos minutos durante essa caminhada o celular dessa pessoa ficou sem receber sinal de internet? Eu vou ter que ir para o gráfico. Como vocês podem ver, o eixo vertical, ó, gente, intensidade de sinal de internet, vertical, tempo. A questão quer saber quanto tempo ficou sem sinal. Quanto tempo ficou sem sinal significa, obviamente, quando o sinal é zero.
Temos aqui, ó, gente, de 10 para 12, o sinal é 0. 16 para 20, o sinal é 0. Então, 2 minutos. 16 para 20 é 4. 2 mais 4 é 6. 6 minutos. Gabarito, letra A de amém. Bom, galera, para as próximas questões, vamos fazer uma revisão de sistema de unidades de medidas. Na realidade, essa revisão serve não apenas para matemática, mas também para física, para química, para biologia, ou seja, para a ciência da natureza. Neste caso aqui, né, a gente vai focar, tá bom, na conversão de unidades de comprimento, mas eu sugiro que vocês estudem também unidade de tempo, unidade de massa, unidade de capacidade e assim por diante, que dialogam, só a unidade de tempo que não dialoga, que não é decimal, mas todos os demais dialogam com este aqui. Aprendendo um, os demais fica muito mais fácil. Então vamos tentar aprender o daqui, tá bom? Isso aqui vocês estudam, já começam a estudar lá no ensino fundamental, que são as unidades de comprimento. A unidade do sistema internacional é o metro. E esses outros aqui, ó, por exemplo, à direita a gente chama de, para cá, né? A gente chama de submúltiplos e para cá múltiplo, tá bom? Aí a gente fala, bom, para passar da direita da esquerda para a direita multiplica por 10, da direita para a esquerda divide por 10. Vamos tentar ver de uma forma mais prática isso. Então vamos lá. Eu vou tentar resumir isso. Primeiro vamos considerar um número, né? Vamos considerar, por exemplo, o número 2. Concordam comigo que eu posso escrever o número 2 dessa forma? Sei lá, 2, eu posso escrever dessa forma. Esse número aqui é o número 2. Se eu acrescentar 0 à esquerda também, não altera o número. Continua sendo 2. Então pense todo número como se fosse um número dessa forma. Por exemplo, 2 é esse número aqui. Aí, como eu quero converter, por exemplo, 2 metros para centímetros, o que é que eu faço? De metro para centímetro, olhando aqui a tabela, de metro para centímetro, eu saio daqui e vou para cá. 2 casas para a direita. Então, neste caso, você olha aqui o 2, ó, gente. Se é 2 casas para a direita, 1, 2, eu paro aqui. Ora, neste caso, eu vou ter, 200, porque o 0 à esquerda não conta. Beleza, gente? Então, eu poderia fazer aqui direto, 2. Posso botar quantos zeros eu quiser aqui, tá bom? Que não altera o resultado. Como eu vou, neste caso, da esquerda para a direita, eu passo 1, 2, eu vou parar aqui. Então, neste caso, o resultado vai ser quanto? O resultado vai ser 200 centímetros. Eu acredito que vocês já sabem, tá bom? Essa é a mais simples. A gente sabe que 1 metro equivale a 100 centímetros, mas essa é a técnica aqui, uma técnica genérica. Por exemplo, eu quero, converter de centímetros para metros. Agora, de centímetros para metro, a gente vai fazer o caminho de volta, tá bom, gente? Então, como é que eu faço daqui para cá? Ora, desloco a vírgula para a esquerda. Para eu deslocar a vírgula para a esquerda, em 5, como é que eu vou fazer? Que antes do 5 não tem nada. A gente escreve assim, como eu falei para vocês. Ou seja, 0, 0. Vou botar um K de 0 aqui, 5. Pode botar um monte, não tem problema, tá bom? Isso aí continua 5. E aí, como eu vou deslocar a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, que maravilha, eu tô aqui no 5, começa para cá, a vírgula vai ser deslocado para a esquerda, 1, 2, onde vai parar a vírgula? Aqui. Então, vai ficar 0,05. Então, essa é a resposta. Neste caso, 5 centímetros, tá bom? 5 centímetros em metros vai ser o quê? 0,05 metros. Então, a ideia é essa. Sempre ver um número de uma forma geral, tá bom? Com vírgulas, seja à esquerda ou com zeros. À esquerda é a direita. Se for à direita, põe a vírgula. Ou se já tiver a vírgula, pode pôr 0, que não vai fazer diferença. Como assim, Wallace? Por exemplo, 2,3, 2,30, 2,300. Se eu acrescento o 0 aqui, não faz nenhuma diferença. Beleza? E a esquerda também, viu, gente? A esquerda não vai fazer nenhuma diferença. Vamos lá. Agora eu quero converter de 3 km para centímetros. Então, como é que eu vou fazer de 3 km para centímetro? Eu volto para cá, por isso que é bom saber essa tabelinha aqui, e vou mudar de quilômetros para centímetros. Então, vamos lá. Vou sair daqui para cá. E aí, o que é que a gente vai fazer? Bom, neste caso aqui, como vocês podem perceber, eu percorro 1, 2, 3,
4, 5 casas para a direita. Eu tenho aqui 3 quilômetros. Então, qual a conta que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Vou botar aqui embaixo. 3, vou botar um monte de zero. Um monte de zero. Isso aqui continua 3, beleza? Agora eu vou passar quantas casas? 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Onde parou? Neste caso, a resposta vai ser 3. Quantos zero? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3 quilômetros é a mesma coisa aqui, 300 centímetros, 300 mil centímetros. Beleza, gente? Vamos agora para outra conversão. Por que você destaca só centímetros, metros e quilômetros, Wallace? Se no sistema tem mais múltiplos e submúltiplos, porque no Enem é o que mais cai. Às vezes pode cair alguma coisa de decímetro ou milímetro, mas neste caso aqui o que mais cai é quilômetro, metro e centímetro. Mas o processo de conversão serve para quaisquer um dos 6 múltiplo e submúltiplo, tá bom, gente? Vamos agora aqui para esse último exemplo, 4.572, vou botar aqui embaixo. Quero de centímetros para quilômetro. A vírgula é como se tivesse aqui, tá bom? Isso é de centímetros para quilômetro, vou botar aqui um zerinho. Só que eu quero ir do caminho, ó, de centímetros para quilômetro, tá bom? Vou apagar aqui, ó. O caminho vai ser de volta, gente, daqui para cá, ó. Então, vou percorrer o mesmo 5, tá bom? Neste caso, vou apagar aqui, ó, de centímetros para quilômetros, eu vou percorrer o quê? Vou percorrer 1, 2, 3, 4, 5, só que para a esquerda. A vírgula está aqui, para passar para a esquerda, eu vou botar mais 0 aqui, ó. Isso altera o resultado? Não, isso continua 4.572, agora sim, vou para a esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Onde para a vírgula aqui? Então, neste caso, vai ficar 0. Vou botar aqui embaixo. Acho que não vai dar espaço. Então, neste caso, né, 4.572 centímetros vai ficar 0,04572 quilômetros. Então, está feito aí o quarto exemplo. Vamos agora para a questão 9 do Enem 2023. Vamos lá. Vamos para a pergunta, né? Ó, a escala em que essa tela representa as medidas reais é... A escala em que essa tela representa as medidas reais é... Então, vamos lá. Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 quilômetros. Temos aqui um voo, sobe, permanece ali constante, depois começa a descer. Até aqui não ajudou, então vamos para o texto total. Enem 2023. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 centímetro. Então, ó, gente, aqui na malha, cada quadradinho desse equivale a, ó, 1 centímetro, seja para cá ou para lá. Ele quer saber, gente, aqui representa o voo, tá bom? Ele quer saber qual é a escala do movimento. Então, neste caso aqui, ó, essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km. Então, como vocês podem perceber, aqui no gráfico, o lado desse quadradinho é 1. Então, 1 centímetro no gráfico, beleza, equivale a quanto? Equivale a 5 km no real. Porque o que é uma escala? Uma escala é o diálogo entre, digamos assim, uma maquete e o real. Na maquete, você faz o seguinte, você pega uma situação real, sei lá, um mapa,
de uma região e você põe lá, sei lá, o que equivale, 1 quilômetro equivale a 1 centímetro no mapa. Aí você já sabe, então se tem 2 quilômetros, é 2 centímetros no mapa. E assim por diante. Para a gente saber a escala, a gente vai ter que converter. Então a gente já sabe que 1 centímetro equivale a 5 quilômetros. Por que isso? Porque neste caso ele diz que a maior altitude, ó, gente, é 5 quilômetros. E aqui é um tracinho, 1 centímetro. Aqui ele diz que é 1 centímetro. Beleza, gente? Então a gente vai ter que converter 5 quilômetros para centímetros. Voltando lá, ó, quilômetros para centímetro, o que é que a gente faz? A gente desloca, ó, gente. Desloca, vou pegar aqui, ó. A gente já fez um exemplo semelhante. Quilômetro para centímetro. A gente desloca para cá, ó. Uma é nesse sentido aqui, tá bom? 2, 3, 4, 5. Agora a gente vem para cá, como é 5 quilômetros, a gente vai deslocar para a direita. Então, vou botar aqui a vírgula, ó, vou botar um monte de zero, tá bom? Um monte de zero. E a gente vai deslocar. Então, bora lá. Ó, 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Para aqui. Então, vai ficar 1 por, ó, 5. E quantos zero? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O ponto é aqui, 1 sobre 500 mil. Gabarito, letra E, de Esperança. Bom, galera, agora vamos fazer 2 questões de um conteúdo que está em toda a prova do Enem. Como assim toda a prova, Wallace? Toda a prova de matemática vai ter esse conteúdo, porcentagem. Além disso, as provas de ciência da natureza, você precisa saber um pouquinho de porcentagem. Inclusive, ciências humanas, é interessante que você tenha um conhecimento de porcentagem. Na matemática, você tem questões específicas de porcentagem, mas tem questões, por exemplo, de probabilidade, de matemática financeira, que precisa de porcentagem. Então, é interessante ter o conhecimento básico sobre porcentagem. Se puder aprofundar, resolver questões mais difíceis, isso é importante se você quiser ter uma nota maior no Enem. Vamos fazer aqui a questão 10, Enem 2024. João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito. Então, temos aqui insatisfatório se a porcentagem P estiver entre 0 e 50, regular se a porcentagem P estiver entre 50 e 60 e até excelente, né? Que estiver entre 90 e 100. João acertou 75% das questões, então o P é a porcentagem de João. Vou escrever aqui, tá bom? João. A porcentagem P de João é 70, P de João é 75%. Então, P igual a 75, né? E a porcentagem de Felipe é 30% menor. Então, vamos lá, vamos calcular 30%, né? Felipe, 30%, 75%. Então, vai dar quanto aqui? Vai ser 30% a menos. Então, vamos calcular aqui. Aqui eu posso cancelar. 3 vezes 75 dá o quê? 3 vezes 70, 210. 3 vezes 5 dá 15, né? 225 dividido por 10, que dá igual a 22,5. Como é menor, então vou fazer agora 75 menos, né, 22,5. Então, quanto é que vai dar? Bom, 5 para 10 é 5. Tirar 1 aqui de cima, né? Então vai ficar 4 menos 2, 2. 7 menos 2, 5. 52,5. Então, Felipe, o P é 52,5. Que é o quê? Que é, como a gente sabe, né? 30% a menos que a pontuação de João. Então, vamos agora ver aqui nas classificações, né? João, ele quer saber João primeiro, né? Respectivamente, 75. 75 é muito bom. Tá aqui, entre 75 e 90. E Felipe é 52,5. 52,5 tá onde? Tá aqui, ó, regular. Então, a resposta correta é muito bom e regular. Gabarito, letra B, de bênção.
Bom, vamos fazer agora a questão 11. É uma questão do Enem 2022 e também precisamos de porcentagem para resolver. Vamos para a pergunta, né? O valor apresentado pela loja comparado ao valor calculado pela cliente foi. Então, provavelmente a gente vai ter que comparar aí dois valores, né? Como o próprio texto já diz, a pergunta, que é o valor apresentado pela loja e o calculado pela cliente. Vamos para o texto para tentar entender esses valores. Em uma loja, o preço promocional de uma geladeira é de R$ 1.000 para pagamento somente em dinheiro. Então, o preço da promoção é quanto? É R$ 1.000. Já vou anotar aqui, porque provavelmente é um dado relevante. Seu preço normal fora da promoção é 10% maior. Então, o preço normal, tá bom? Normal, fora da promoção, vai ser 10% maior. 10% de 1.000 é 100, então vai passar a ser 1.100. Para pagamento feito com cartão de crédito da loja, é dado um desconto de 2% sobre o preço normal, tá bom? Crédito é dado desconto de 2%. Quanto é 2%? 2 sobre 100 de 1.100. Essa é uma forma que nós usamos para calcular 2%, tá bom, gente? A gente pode escrever 2 sobre 100, ok? Bom, esse cálculo é fácil de fazer, porque eu posso aqui, ó, cancelar esse zero daqui com esse com esse. 2 vezes 11 é 22. Então, como é um desconto, né, a gente vai ter que subtrair. Então, em crédito vai ser o 1.100 menos 22, que dá 1.078. Pronto, esse é o desconto de 2%. Isso no crédito. Voltamos ao texto agora. Cadê? Um cliente decidiu comprar essa geladeira optando pelo pagamento com o cartão de crédito da loja. Então, ele optou por esse pagamento aqui. Ela calculou que o valor a ser pago seria o preço promocional acrescido de 8%. Então, o cálculo dela foi o seguinte, ela calculou que seria o preço, promocional acrescido de 8%. Então, 8% no preço promocional, que é 1.000. 8% de 1.000, é facinho, né, gente? Corta o zero aqui, 2 aqui, 8 vezes 10, 80. Então, ela achou que era o preço promocional mais 8%, que é 80. Então, ela achou que deveria pagar 1.080. Ao ser informada pela loja do valor a pagar, segundo sua opção, percebeu uma diferença entre o seu cálculo e o valor que lhe foi apresentado. O valor apresentado pela loja, comparado ao valor calculado pela cliente, foi... o da loja é 1.078, né, que foi a compra em crédito. O dela, 1.080. Então, foi R$ 2 a menos, né? Resposta, letra A, de amém. Bom, galera, vamos responder agora a questão 12. É uma questão do Enem 2023. E eu tenho percebido que em provas do Enem, geralmente é cobrado isto que eu vou mostrar para vocês agora. Vocês têm a capacidade de conhecer algumas figuras planas e espaciais, tá bom? Nessa questão aqui é uma figura plana, mas tem também figuras espaciais que a gente precisa, os sólidos, né? Que a gente precisa conhecer, pelo menos o nome deles, entendeu? O Enem cobra isso, conhecer as figuras. Então a gente precisa saber o que é um quadrilátero, a gente precisa saber o que é um quadrado, a gente precisa saber o que é um retângulo, o que é o triângulo, as suas classificações, né? Triângulo escaleno, triângulo equilátero, triângulo isósceles, o que é o círculo, o que são suas partes, pelo menos o nome, o que é um arco, o que é uma corda, o que é um setor circular, o que é um segmento circular. Então, saber essas coisas é importante. E o Enem, às vezes, quer saber só se você sabe o nome, entendeu? Essa questão aqui caiu em 2023, mas já vi em outras provas também sendo cobrado coisa semelhante. Tanto saber o nome da superfície plana, ou do ente plano, né, que está ali no plano, ou saber, por exemplo, o nome de um sólido geométrico ali do 3D, né, de 3 dimensões aí da geometria espacial. Então vamos lá. O meu objetivo aqui não é estar abordando, discutindo, trazendo, obviamente, o nome de todas essas figuras, mas orientando a vocês que estude, pelo menos para saber o nome desses entes. Vamos lá, né? Vamos para a pergunta aqui para ver. Vamos lá. Nesse quadro, a parte da lua escondida atrás da torre
mais alta do castelo pode ser representada por um... Não vou nem para o texto. Estou vendo aqui, ó, a torre, né? Ele quer o seguinte, ele quer, ó, neste quadro, a parte da lua escondida atrás da torre mais alta do castelo pode ser representada por um... Então, atrás da torre, ele quer isso aqui, ó. Ó, gente, essa parte aqui, ó. Isso e isso aqui, ó. O que ele quer é isso aqui. Então, que figura é essa? Então, vou tentar desenhar aqui embaixo. Ó. Que figura é essa? Isso aí é o que a gente chama de setor circular, tá bom? Isso aqui tudo, ou seja, a fatia de pixel é um setor circular. O triângulo isósceles que está aqui no texto, então bora ver, seria mais ou menos isso aqui, ó. O triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados iguais, né? Esse e esse. O triângulo equilátero, não está aqui no texto, seria aquele triângulo que tem três lados iguais. O arco da circunferência seria só isso aqui, ó. Se ele pede aqui, está falando aqui o arco, seria só isso aqui é o arco. E o segmento circular, ou seja, a fatia de pixel toda é o setor circular. O segmento circular seria só essa parte aqui, ó, gente. Só essa parte aqui é o segmento circular. Como já sabemos a resposta, uma questão, para quem conhece a figura, já iria responder de imediato. A resposta correta é setor circular. É a fatia da pixel aí. Bom, a questão 13 é bem semelhante com a questão anterior, né? Só que neste caso ele quer saber se você conhece um sólido geométrico, uma figura da geometria espacial, né? Vamos entender aqui a questão. O sólido obtido foi uma... Bom, então a gente tem que entender como é que eu vou obter o sólido aqui a partir dessa referência aqui. Eu estou vendo que aqui na ilustração tem uma vareta e gira, né? Então vamos ver aqui o texto. Para obter um sólido de revolução, rotação de 360 graus em torno de um dos eixos, ou de um eixo fixo, uma professora realizou as seguintes etapas. Recortou o trapézio, afixou o lado PS do trapézio em uma vareta fixa, retilínea, eixo de rotação, como a gente está vendo aqui, viu, gente? Aqui o lado PS, ó, fixou aqui no eixo de rotação e girou 360 graus. Quando a gente gira, gente, isso aqui é chamado sólido de revolução, a gente gira uma figura, uma superfície plana em torno de um eixo, vai formar um sólido, né? Neste caso, qual é o sólido? Vai formar algo parecido com um balde, ó, algo mais ou menos assim, ó. Quando a gente gira, forma esse sólido geométrico aqui. E esse sólido geométrico, ó, gente, tentar mostrar para vocês aqui, é uma parte de um cone, né? É como se eu seccionasse aqui, ó, um cone aqui, ó, é uma parte, a gente chama isso aqui de tronco de cone. Então a resposta correta é a letra D. Na realidade, tronco de cone já foi cobrado também em outra prova, só para saber se era tronco de cone. Eu acho que foi 2012 ou foi no ano de 2013, né? Então repetiu agora de novo em 2024. Isso é um tronco de cone. Pirâmide a gente já conhece, né? Tronco de pirâmide seria uma parte de uma pirâmide. Cone seria essa figura que eu mostrei para você, né? Um chapéuzinho de palhaço. E o cilindro seria uma lata de óleo, digamos assim, uma lata de leite. Isso que seria o cilindro. Mas a resposta correta é letra D de Deus. Bom, galera, vamos analisar aqui a questão 14. É uma questão do Enem 2022, né? Sobre projeção ortogonal. Projeção ortogonal não cai todo ano na prova, tá bom? De matemática, mas só que vez ou outra a gente vê em algumas provas do Enem, então é interessante destacar aqui, porque é uma questão fácil de fazer, não é difícil. Então vamos analisar o que seria uma projeção ortogonal. Vamos supor que eu tenho um Sol aqui, né? O Sol, horário de meio-dia, e eu tenho um ponto aqui, beleza? Então, a sombra desse ponto vai ser o que no chão? Vai ser o próprio ponto. Agora, se o Sol estiver em cima do ponto, pense assim, e a gente está olhando justamente a figura que está no chão. Agora, se eu tiver uma reta, por exemplo, assim, né? No chão vai ter um ponto, da mesma forma. Tem uma reta assim, se eu pego exatamente em cima dessa reta, né? No chão vai ter essa projeção ortogonal. Agora, se for uma reta assim, né? O que a gente vai ver no chão vai ser justamente uma reta também. Agora, se for, por exemplo, um arco, né? Depende da posição. Se for um arco assim, ó. Pronto, nessa posição, vamos supor que a gente está no Sol, emitindo o Sol para o chão e tem um arco assim, né? Um arco, digamos, vertical.
né? Então, qual a sombra que vai ter no chão? A sombra que vai ter no chão vai ser uma reta. Vai ser esse daqui. Então, é interessante a gente saber disso para responder essa questão aí de 2022 e outras que envolvem projeção ortogonal. Então, bora lá. Vou apagar aqui. Vou deixar só esse sol aqui para a gente fazer a análise da figura específica da questão. Vou fazer aqui um paralelogramo para representar o chão. Pronto, aqui. Pronto, vamos lá. Na figura estão destacadas duas trajetórias sobre a superfície do globo terrestre, descritas ao se percorrer parte dos meridianos 1 e 2 e da linha do Equador, sendo que os meridianos 1 e 2 estão contidos em planos perpendiculares entre si. O plano é paralelo ao que contém a linha do Equador. Então, esse plano aqui, ó, é paralelo a isso aqui. A vista superior da projeção ortogonal sobre o plano dessas duas trajetórias é... Bom, aqui repetiu a pergunta, tá bom, gente? Então, isso aqui é para desconsiderar. Então, vamos fazer à luz do que eu expliquei anteriormente. O que é que se quer? Que é o seguinte, gente, verificar qual vai ser a projeção ortogonal no chão, digamos assim, do globo terrestre. Então, bora lá. Ó, vamos analisar. Vamos supor que a gente tem um sol aqui em cima, tá bom? E a gente quer saber o que é que vai aparecer no chão em termos de sombra, beleza? Ó, esse segmento aqui no chão vai parecer um arco, tá bom? Então, esse segmento aqui no chão vai ser algo assim, ó. Vou botar aqui do lado, ó. Pronto, aqui embaixo. Beleza? Esse segmento aqui, gente, ó, vai ser uma reta. E este segmento aqui, olhando de cima, vai ser também um segmento de reta, melhor. Correto é esse, segmento de reta. E aí, olhando também a outra figura, se vocês forem perceber, esse aqui é o segmento de reta, que é esse que eu já fiz aqui. Esse aqui, ó, é também um segmento de reta, que no chão vai aparecer aqui. E esse daqui, ó, gente, é um arco, que no chão vai aparecer isso aqui. Então, a figura é o da letra E, tá bom? Olha só, galera, fizemos uma questão agora, questão 14 de 2022, olha em 2024 de novo, questão bem parecida, né? Uma questão de projeção ortogonal. Vamos para a pergunta, né, para ver o que é. A projeção ortogonal sobre o plano da base da trajetória de A, B, C, D, E, F, descrita pelo personagem é... Nem vou para o texto, o que ele quer é a projeção ortogonal, ou seja, a sombra no chão. Então, o que é que vai acontecer aqui embaixo, se vir um sol, dessa trajetória, né, o sol de cima, dessa trajetória aqui de A, B, C, D, E e F. O que é que vai acontecer no chão? Então vamos tentar entender, né? Para ver o que é que vai acontecer aqui no chão. Qual a imagem que vai aparecer aqui no chão? Bom, para mim a imagem que vai aparecer no chão é o seguinte. Não para mim, mas o que vai aparecer no chão vai ser a seguinte. Daqui de A é como se fosse um cubo, né? Vamos pensar numa caixa. Está na extremidade aqui de A e vai para B, ó. A B aqui não é na extremidade, é aqui no centro não, mas tipo, pulou uma casinha para cá, entendeu? Um segmento para cá. Então, na prática, esse primeiro passo aqui é algo que dialoga o que acontece aqui na letra A, na letra D. Todos, o primeiro passo, ó, realmente está correto. O que vai acontecer no chão é justamente isso aqui, ó. Esse passo para cá. Agora vamos ver o próximo passo. O próximo passo, gente, ele desce aqui para C e não há movimento. Então, não há movimento no próximo passo. Deixa eu ver algum aqui que traz esse movimento. Não, então não há movimento no próximo passo, ok. E aí, no próximo passo é que a gente vê, ele vem daqui e vem para cá, ó. O que é que vai acontecer no chão? Aqui tem, ou seja, aqui tem uma linha, aqui tem duas. Então, no chão vai dar um salto, digamos, vai sair daqui, vai vir para cá, vai ter uma diagonal no chão, vindo daqui, só que considerando um quadradinho só, ó, mais ou menos aqui. Então, deixa eu ver agora esse passo. Deixa eu apagar aqui, tá bom? Então, qual vai ser esse passo? Aqui, ó, gente, a gente já vai eliminar, tá bom? Vamos eliminar algum. Esse aqui não vai ser, tá bom? Já não vai ser. Esse aqui também não vai ser. Esse aqui também não vai ser. Então, os dois que dá esse passo aqui, ó, são esses dois. Agora, a gente vai ver o próximo passo para resolver a questão. Então, qual vai ser o próximo passo agora? De D para E. De D para E, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter esse passo aqui, ó. Tá bom? No chão a gente vai ter uma reta mais ou menos assim. Aqui, ó, de D para E. É esse passo aqui, ó, da letra C. Por quê? Porque na letra B não ocorre. Então, veja que o último passo aqui, ó, de E para F, no chão,
né, de E para F, no chão é como se estivesse vindo daqui para cá, ó, que é o que ocorre aqui, tá bom? Então a resposta correta é letra C, de Cristo. Bom, vamos lá, galera. Tem um conteúdo que geralmente é cobrado na prova do Enem, né, que é a ideia de taxa de variação. Esse conteúdo ele está dentro de um conteúdo maior chamado de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Mas a gente não precisa aprofundar para responder as questões que a gente vai ver posteriormente. Obviamente, eu oriento que vocês aprofundem, se vocês puderem e tiver tempo. Mas para o Enem, geralmente, para responder as questões do Enem, a gente não precisa desse conhecimento todo de função polinomial do primeiro grau. Pelo menos as questões que a gente vai fazer aqui. Então, bora lá. Vamos primeiro entender o que seria essa ideia de taxa de variação. Vou trazer um exemplo aqui, ó. Este exemplo. Ó, plano de celular, tá bom? E esse plano de celular você paga um valor fixo de R$5, tá bom? Você paga um valor fixo de R$5 e R$2 por minuto falado em ligação. Então, como seria esse plano? Vamos supor que eu pago R$5 no plano de celular e eu não faça nenhuma ligação. Não tenho 0 minutos falado durante o mês. Então, vou pagar quanto? Vou pagar R$5. 0 minutos. Né? Agora, se eu falar 1 minuto, eu vou pagar R$5 mais R$2 por minuto falado. Então, eu vou pagar R$7. Se eu falar 2 minutos, 2 vezes 2, 4, mais 5, R$9. E assim por diante. É essa a ideia. Beleza, gente? Ok. Se eu quiser representar essa relação entre o valor a ser pago e a quantidade de minutos, eu posso estabelecer isso por meio de uma fórmula matemática. Que fórmula vai ser essa? Bom, a fórmula vai ser essa daqui, ó. O valor a ser pago depende da quantidade de minutos que a gente vai chamar de x, tá bom? Então, o valor a ser pago em função de x, a gente faz assim esse V, tá bom? Entre parênteses o x. Então, o valor a ser pago em função de x é 5 mais 2x, ou seja, R$5 mais R$2 por minuto falado. Esse por, gente, é o que geralmente identifica, tá bom? Quem é que vai acompanhar o x aqui, ó. R$2 por minuto falado. Como o x é a variável, né? Corresponde à quantidade de minutos, então vai ser 2x. Beleza, gente? Tranquilo, né? Pronto. Então, essa é a relação matemática que representa esse modelo. Ou essa situação cotidiana. Vamos agora ver isso no gráfico. Bom, a gente sabe que funções podem ser representadas em gráfico. Aqui eu tenho um exemplar, né? Em situações como essa, que tem essa forma, ó, gente, sempre um número e outro multiplicando x, o gráfico que representa essa situação vai ser sempre uma reta. Tá bom, gente? Sempre uma reta. E neste caso eu trouxe uma reta que representa a situação que eu mencionei. Aqui eu tenho o eixo y, né? Aqui o eixo x é minuto, o eixo y está ali em reais. É o valor a ser pago em reais. E aqui nós temos, ó, esse 5 aqui, tá bom? Que vocês estão vendo aqui, ó. Ele representa o quê? Bom, é o que a gente chama de, ó, coeficiente dependente. Não depende de x, ele tá... É o de saída, né? É o valor fixo. Sempre parte desse valor fixo aqui, tá bom? 5. Aí você tem com 1 minuto, R$7. Com 2 minutos, R$9. Beleza? E aí você tem uma reta ligando esses pontos aí, como vocês podem ver. Veja que, neste caso, se eu só tiver só a reta, eu posso obter o que a gente chama de taxa de variação, esse 2, só olhando o gráfico. Como é que eu obtenho esse 2? A fórmula é essa, ΔY sobre ΔX. Ou seja, para eu saber o quanto varia o y, neste caso o valor em função de x, a taxa de variação, que é R$2, que não depende do valor fixo, depende do R$2 por minuto falado, para eu encontrar isso olhando o gráfico, basta fazer o ΔY, que é essa variação aqui, pelo ΔX. Por exemplo, vamos supor que eu tenha que verificar a taxa de variação considerando esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Então, a taxa de variação vai ser o ΔY sobre o ΔX. Ora, se eu considero esses dois pontos aqui, a variação de x vai ser essa aqui. E a variação de y vai ser essa. Então, neste caso aqui, tá bom? Neste caso, a taxa de variação vai ser 2 por 1, que é igual a 2. Mas se eu pegar aqui, ó, gente, outros pontos, tipo assim, esse ponto daqui e esse ponto daqui, a taxa de variação de 5 para 9 foi 4. E se eu considero aqui a taxa de variação de x por 2, 4 por 2, 2. Então, a taxa de variação, se eu pego quaisquer dois pontos, faço ΔY sobre ΔX, vai ser sempre a mesma. Beleza? A gente pode olhar o gráfico, tirar a taxa de variação e a gente consegue, a partir dessa taxa de variação, chegar em próximos valores. É para isso que a gente faz.
essa análise. Tá bom? Como assim próximos valores? Por exemplo, 3 minutos, só olhando o gráfico, como eu sei que a taxa de variação é de 2 em 2, né? Em 3 minutos vai ser esse 9 mais 2. Em 4 minutos vai ser, no caso, o 11 mais 2 e assim por diante. Beleza? Vamos agora para as questões. Bom, temos aqui uma questão recente, Enem 2023, que traz esse conteúdo. Para concretar a laje da sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Tal empresa informa que o preço Y do concreto bombeado é composto de duas partes. Uma fixa, chamada de taxa de bombeamento, e uma variável, depende de X, né? Que depende do volume X de concreto utilizado. Beleza? O volume está relacionado com o X. Sabe-se que a taxa de bombeamento, ou seja, a taxa fixa é 500, e que o metro cúbico do concreto, que é o que varia, é 250. A expressão que representa o preço Y em função do volume X em metro cúbico tá aqui, 500 mais 250x, ou, posso escrever isso dessa forma, né? 250x mais 500. Esse vai ser o valor de Y. Gabarito, letra D de Deus. Bom, dialogando com a ideia de taxa de variação, e eu sei disso porque, como vocês podem perceber, o modelo aqui tem retas, né? Tem uma reta aqui decrescente, uma reta crescente. Vamos fazer essa questão 17 do Enem 2018. E como parte das questões anteriores, como a gente fez em algumas questões anteriores, vamos começar pela pergunta, né? Para ver se a gente consegue ir para o texto já com alguma informação preliminar. Qual teria sido a cobertura dessa campanha no ano de 2014? Aí eu olho para o gráfico, eu volto para o gráfico e vejo que no gráfico eu tenho aqui que, né, no ano de 2013, 67% a cobertura, e no ano de 2015, 59%. Qual é a cobertura aqui? Bom, neste caso aqui, gente, a taxa de variação, ou seja, percentual, que seria do Y, saiu de 67 e foi para 59, 67 menos 59 reduziu 8%, em quantos anos? De 2013 para 2015, 2 anos. Então, a cada 2 anos, reduz 8%. Quando eu simplifico isso aqui, vai dar menos 4% por um ano, né? Menos 4%, reduz 4% em um ano. Como a questão quer saber qual vai ser, né, a cobertura dessa campanha no ano de 2014, a gente já sabe que 2015, gente, o de 2015 é 67%. Como reduz 4% em um ano, 67% menos 4%, que a gente quer saber em 2014, né? A pergunta é essa, vai dar 63%. Então, a gente encontrou a taxa de variação e respondeu. Sempre que tiver reta, você pode fazer dessa forma, beleza, gente? Resposta, letra B de bênção. Olha só, mais uma questão sobre o mesmo assunto, uma questão do Enem de 2024, né? E vamos fazer. Vamos para a pergunta novamente, para ver se dá uma ideia do que a gente vai buscar no texto. O custo total em real para a produção de 80 mochilas será... Bom, aqui não tem uma reta, né? Então, a gente não pode deduzir que é taxa de variação, algo do tipo, só por isso. Então, vamos para o texto, né? Uma empresa produz mochilas escolares sob encomenda. Essa empresa tem um custo total de produção composto por um custo fixo, que não depende do número de mochilas, mais um custo variável, que é proporcional ao número de mochilas produzidas. Isso caracteriza uma questão de função afim. Ou seja, tem uma parte fixa mais uma parte variável que depende de algum valor específico. O custo total cresce de forma linear. Gente, linear, reta. E a tabela apresenta esses custos para 3 quantidades de mochilas produzidas. Então, você tem a quantidade aqui, na primeira linha, e aqui você tem o custo total. Então, você tem uma relação entre custo total e quantidade de mochilas segundo uma função, né, afim, uma função polinomial do primeiro grau. Ele quer saber o custo total em real para a produção de 80 mochilas. Para a produção de 30 é 1.050, de 50 é 1.650, de 100 3.150. Então, quanto é? Vamos ver a taxa de variação. Vamos considerar 2 pontos para calcular a taxa de variação. Como assim 2 pontos, Wallace? Eu posso considerar, gente, isso aqui, para calcular a taxa de variação, beleza? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1.650, ou seja, o custo variou, né? Vamos pegar a taxa de variação aqui,
1.650 menos 1.050, beleza? Isso dividido por 30 menos 50, né? Então, isso vai dar 1.650 menos 1.050, 600. Por quanto? 600 dividido por... Neste caso aqui não seria 30 menos 50, né? Seria 50 menos 30, porque eu peguei o 1.650 primeiro. Então, vai ser 50 menos 30. Então, a variação aqui é de 600 por 20, né? Se é 600 por 20, ora, é 300 a cada variação de 10 unidades de mochila. Eu vou deixar no 300 por 10, eu poderia botar aqui, gente, 30 por 1, mas eu vou deixar 300 por 10, por quê? Porque eu quero saber, gente, quanto vai valer 80 mochilas. Ou seja, se é a variação de R$300 para cada 10 mochilas, então vamos lá, 1.650 para 50 mochilas, não é isso? Então, 60 mochilas vai aumentar quanto? Vai aumentar 300. Então, vai ficar 1.950. 70 mochilas vai aumentar mais 300. Porque aqui diz, gente, que a taxa de variação é 300 por 10. Então, como vai aumentar mais 300, então vai ficar 2.000, né? 2.250. 80, que é o que a gente quer, vai aumentar mais 300. 2.550. Resposta correta, letra C de Cristo. Vamos lá, vamos ver função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Toda função do segundo grau tem a fórmula y, ou a forma y igual a x² mais bx mais c, né? E lá na escola a gente aprende, gente, que a representação gráfica dessa função quadrática é uma parábola. Se esse a for positivo, maior que zero, tem concavidade voltada para cima. Se o a for negativo, tem concavidade voltada para baixo. Mas o que mais cai de função quadrática na prova é a ideia de máximo e mínimo, ou a determinação desse ponto aqui, ó, gente, do vértice, tá bom? Vamos supor aí que analisando aí as questões, sei lá, eu tô chutando, viu, gente? Baseado no que eu já respondo prova, mas eu vou fazer esse levantamento para dar um dado mais correto. Mas assim, eu acho que no mínimo 60% a 70% das questões de função quadrática que cai no Enem é sobre esse conteúdo, sobre vértice. Determinação de mínimo e máxima, beleza? E como vocês podem perceber, gente, esse mínimo, né, é um ponto. Então você tem aqui um x e um y. Aqui a gente chama de x do vértice, aqui a gente chama de y do vértice. E aqui o x, que é o x do vértice, e aqui um y, ó, que é o y do vértice. E aí, numa questão do Enem, ele pode te pedir o x do vértice e o y do vértice. Geralmente o estudante fica confuso em saber qual fórmula utilizar. Eu vou usar a fórmula do x do vértice, vou usar a fórmula do y do vértice, mas a interpretação é simples, gente. Eu vou tentar mostrar isso aqui para você em outra página. Vou fazer aqui, vou abrir uma nova página e vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu chuto uma bola, tá bom? E essa bola está se deslocando segundo a trajetória parabólica. Ela chega aqui, depois começa a descer e volta para o chão, beleza? Vamos supor que tem esse comportamento aqui. O topo seria isso aqui, ó. Vou tentar melhorar isso aqui. Pronto, chegou aqui na altura máxima e começa a descer. Então, veja, eu posso pegar uma relação aqui, gente, entre esses dois valores. O daqui, vamos supor que eu estou olhando o movimento da bola em câmera lenta. Então, vamos supor que aqui eu estou olhando, ó, o tempo, tá bom? Em segundos. E aqui eu estou olhando o quê? Aqui eu estou olhando a altura. Por exemplo, que eu vou chamar de H, sei lá, em metros, tá bom? Então, vamos supor que aqui seja 3 e aqui seja 8, beleza? Eu posso fazer duas perguntas. Eu posso perguntar a vocês, em que instante a bola atingiu a altura máxima? Ora, o instante que a bola atingiu a altura máxima foi 3. É o x do vértice, no contexto da função quadrática. É o 3. Veja que eu não pedi o instante máximo. Não, eu pedi o instante em que a bola atingiu a altura máxima. Eu vinculei com o máximo, mas eu não estou pedindo o máximo. Entendeu o detalhe? Agora, se eu peço diretamente qual é a altura máxima, é 8 metros. Entendeu? Então, para obter esses dois valores, eu tenho que utilizar as fórmulas que eu vou apresentar a vocês agora. Voltamos para cá. Tem uma fórmula, gente, para encontrar, eu acredito que vocês estudaram isso na escola de vocês, tem uma fórmula para encontrar o vértice, esse ponto x e y, que dialogam um com o outro. Beleza, gente? Então, por exemplo, neste caso, x do vértice
eu tenho a fórmula aqui, ó, ax² mais bx mais c, x do vértice é menos b sobre 2a, e o y do vértice é menos delta sobre 4a. E quem é esse delta, Wallace? Ó, o delta é aquele delta da função quadrática, da equação do segundo grau, ó, b² menos 4ac. Beleza? Mas eu posso obter o y do vértice simplesmente substituindo o y do vértice, o x do vértice na fórmula. Ah, Wallace, dê um exemplo aqui. Beleza, vamos supor que eu tenho a função ó, y igual a, por exemplo, x² menos 6x mais 5. Beleza? Quem é o x do vértice? A fórmula é essa, ó. Menos b sobre 2a. Beleza, gente? Menos o b é menos 6, então tem que fazer assim em parênteses, vezes 2 vezes 1, que vai dar menos com menos mais, 6 sobre 2, que é igual a 3. Esse é o x do vértice. Ah, como é que eu faço para obter o y do vértice? Eu posso obter o y do vértice encontrando o delta e fazendo menos delta sobre 4a, ou simplesmente sabendo que o y do vértice, digamos, é a imagem, esse é o termo que nós usamos, do x do vértice. Então, se eu substituir o 3 aqui, ó, eu encontro o y do vértice. 3² menos 6 vezes 3, mais 5, né? 9 menos 18 dá menos 9, mais 5 menos 4. Então, aí temos o y do vértice igual a menos 4. Então, a gente usa essas fórmulas para isso. E, geralmente, no Enem cobra isso, ou x do vértice ou y do vértice, beleza? Quando envolve esse conteúdo. Geralmente, já fornece a fórmula também. Vamos agora para as questões. Vamos aqui pegar uma questão do Enem 2022 sobre esse conteúdo. Tá bom? Vamos para a pergunta logo, né? Pergunta logo. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. Esse termo maior aqui, ó, gente, é que caracteriza a cobrança do vértice, tá bom? É a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. Então, bora lá. Primeiro, aqui no meio tem uma função do segundo grau. Eu sugiro que sempre que isso tiver numa prova tua, você já destaque a função do segundo grau aqui, ó. P de t igual a menos t² mais 10t mais 24. E vamos ler a questão agora. Bora ler. Vamos ver. Enem 2022. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês ao longo de um ano. O modelo é dado por PT igual ao P de T, né? Igual a menos t² mais 10t mais 24, sendo t um número natural variando de 1 a 12, que representa os meses do ano. Então, t, ó, gente, representa os meses, ó, do ano. E o P de T é a quantidade de pessoas infectadas no mês. Então, você tem, cada mês tem uma quantidade. Para calcular isso, você usa, ó, essa fórmula aqui. Beleza? Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas 5 propostas, de 1 a 5, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Então, você tem a proposta 1, o período de 1 a 2, 2 de 3 a 4 e assim por diante até a 5 de 10 a 12. A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita. A proposta escolhida foi, onde é, qual o período, né, o T, que vai ter a maior quantidade de infectados? Bom, a conta a ser feita, gente, é que é o período para ter a maior quantidade de infectados. Ou seja, se você for olhar, ó, gente, na função do segundo grau, nessa função aqui, ó, que eu anotei aqui, o A é negativo. Se o A é negativo, a concavidade voltará para baixo, ó, da parábola, assim. Então vai ter realmente o máximo. Aqui vai ter o tempo máximo, que é o que está pedindo a questão, e aqui vai ter a quantidade máxima na pandemia, que não está pedindo. Veja que ele quer, a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. Então, ele quer saber relacionado ao período, ou seja, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4 ou 5, é o T. O T do vértice ou o X do vértice, tanto faz, é feito por menos B, a fórmula, né? Menos B sobre 2 vezes A.
O B é 10, menos 10, 2 vezes menos 1, vai ficar menos 10 sobre menos 2, que é 5, no mês 5. Então, no mês 5 vai estar lá a maior quantidade de infectados. Então, tem que fazer mais propaganda ali. O mês 5 está aqui, ó, gente. Ó, T, tá vendo? É maior ou igual a 5 e menor ou igual a 6. Então, o 5 está aqui dentro. É no 3. Então, a resposta correta, letra C, de Cristo. Bom, vamos agora responder a questão do Enem 2023, também de função quadrática, função do segundo grau. Vamos para a pergunta. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Não sei. Provavelmente que é uma classificação que dialogue com essa classificação aqui. Vamos agora voltar para o texto da pergunta, Quer dizer, para o texto inicial. Eu já olho logo aqui no meio, eu estou vendo uma função do segundo grau, vou anotar ela aqui, tá bom? V de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105. Provavelmente a gente vai ter que trabalhar com fração, viu, galera? Aprimora aí trabalhar com fração. Então vamos agora ler o texto todo. Deixa eu apagar aqui. Vamos para o texto. Vamos lá. Enem 2023. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x igual a x ao quadrado sobre 4 menos 10x mais 105. Então, o valor, o montante diário arrecadado é calculado por essa fórmula, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Então, x são os dias do mês, de 1 a 30, e V são, é o valor arrecadado. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário, tá bom? Ou seja, o A, já vou adiantando aqui, o A é positivo, viu, gente? 1 sobre 4. Então, com cavidade voltada para cima, então tem um menor. Mínimo ou menor. Então, a função, o vértice representa esse mínimo. Então, um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar, o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Então temos aqui, se esse V0, que corresponde ao menor montante, beleza? Ele for maior ou igual a 24, é ótimo. Se estiver ali entre 20 e 24, é bom. E assim por diante, que é péssimo caso esse V0 seja menor que 4. No caso analisado, qual seria a classificação do desempenho da empresa? Ele quer saber o V0, que é o valor mínimo, que é o menor valor. Então, é o Y do vértice, menos delta sobre 4A. Aí a gente pode fazer por menos delta sobre 4A, tá bom? Encontrando delta bonitinho. Ou a gente pode encontrar o X do vértice e substituir na fórmula para encontrar o Y do vértice. Vamos fazer assim, Em dois passos. Então, bora lá. Vamos fazer esses cálculos aqui. Bom, quem é o X do vértice? O X do vértice é menos B sobre 2A. Menos B. Vou botar aqui a fórmula para a gente... Pronto. Menos B sobre 2A, que vai ficar menos 10 sobre 2 vezes o A é 1/4, viu, gente? Esse número que aparece embaixo no denominador tem que entrar também aí. Menos B sobre 2A, que vai ficar o quê? Vai ficar 10 sobre 2 sobre 4, que eu posso simplificar como meio. E aqui divisão de fração, A gente conserva a fração de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Então, o X do vértice vai ser vai ser 10 vezes o inverso de meio, que é 2, que é 20. X do vértice é 20. Para obter o Y do vértice, gente, a gente tem que substituir, no lugar de X, o 20. É um dos caminhos para não precisar usar ou calcular o delta, Então, o V de 20, ou seja, o valor quando o X é 20, vai ser 20 ao quadrado sobre 4, menos 10 vezes 20, mais 105. Vê se tem espaço aqui, eu acho que tem. Então, bora lá. Vou até fazer essa conta final com azul. 20 ao quadrado é quanto? 20 ao quadrado é 400, 400 sobre 4 é 100. Então, vai ser 100. 10 vezes 20 é quanto? 200. Então, vou aumentar aqui. Então, vai ser menos 200, mais 105. Ora, 100 mais 105, 205 menos 200, 5. Pronto. O V0, o menor valor é 5. 5 está onde? Vamos ver aqui. 5 está, V0 entre 4 e 10. Ruim, gente. Ruim. Então, neste caso, letra D de Deus.
Valeu, galera. Um forte abraço.